Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje um dia muito importante para todos nós. Dia de São Maximiliano Maria Kolbe, o santo protetor das nossas famílias, intercessor de nossas famílias, o santo mártir da caridade. Que nós possamos, com a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, pedir a proteção de nossas famílias e também que o Senhor nos ajude a levar a alegria que é estar na presença dEle a todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como um empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu sou assim fã número 1. É o meu santo de devoção, São Maximiliano Maria Kolbe. Ele tem uma história muito linda e que diz muito a ver sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir aqui neste momento. Ele era um sacerdote de uma estatura pequena, franzino, não de uma saúde muito boa. E ele foi fazer a sua evangelização no Japão. E por lá ele ficou. Isso na época da guerra. E chegou num certo momento, ele foi feito refém dos nazistas.
e foi para o campo de concentração. Pois bem, um belo dia, um preso tentou fugir, e era regra entre os soldados nazistas que quando uma pessoa tentasse fugir, 10 iriam morrer por causa daquela atitude. Então, eles eram colocados numa cela durante 15 dias para morrer de fome e de sede. Se no 15º dia aquela pessoa não tivesse morrido, o soldado entrava dentro da cela e aplicava-lhe uma injeção letal. Um preso tentou fugir. Então, conseguisse ou não, 10 iriam morrer por causa daquela atitude. E aí os soldados começaram a escolher um por um quem iria morrer de fome dentro de uma cela. Ao chegar num certo homem que estava próximo de sua esposa e seus filhos, ele foi um dos escolhidos. E a família entrou em desespero naquele momento. São Maximiliano, tendo compaixão daquela família, deu um passo à frente e pediu ao soldado: eu sou um sacerdote, não tenho mulher, não tenho filhos, deixe que eu morra no lugar dele. E, impressionantemente, o soldado aceitou aquela situação. Então, São Maximiliano foi para a prisão para morrer de fome e de sede, ou com uma injeção letal no 15º dia, e aquele pai voltou ao centro da sua família, mesmo naquele momento tão difícil, sendo um prisioneiro de guerra pelos nazistas. São Maximiliano, embora seja franzino, de uma saúde não muito boa, no 15º dia só ele não havia ainda morrido. Então, o soldado nazista entrou dentro de sua cela e foi lhe aplicar uma injeção letal. E ele falou: eu posso lhe fazer um pedido? E o soldado deixou com que ele fizesse o pedido. E ele pediu para tomar a injeção no seu braço esquerdo. O soldado nem conversou, porque direito ou esquerdo ele iria dar a injeção da mesma forma. Então, enquanto ele dava a injeção no seu braço esquerdo, São Maximiliano estava com a mão estendida sobre a cabeça daquele soldado. E o soldado, vendo aquela cena, perguntou: o que você está fazendo com essa mão sobre a minha cabeça? E ele disse: meu irmão, enquanto você está me aplicando a injeção letal, eu estou te absolvendo dos teus pecados. E ali ele recebeu a injeção, perdoou aquele soldado e morreu. Com isso, São Maximiliano é o padroeiro das famílias. Hoje, o Evangelho nos fala muito a respeito do perdão. Nos fala muito de perdoar as pessoas que estão nos devendo, que nos fazem mal. E nós somos convidados a dar o perdão a essas pessoas. Sábado eu estava no Jubileu dos Diáconos, quando o nosso bispo, conversando conosco, ele dizia: ser cristão é ser igual a Cristo, mas é muito difícil. E aí ele citou uma situação muito semelhante a essa de São Maximiliano Maria Kolbe e também dessa palavra de Deus que nos é dirigida no dia de hoje. Jesus, no alto da cruz, no auge do seu sofrimento, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele tinha apanhado, tinha sido cuspido, tinha sido maltratado, humilhado, mas ele estava dando perdão àquelas pessoas, pedindo ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Será que essa também seria a nossa atitude? Será que a gente, por uma família, pela nossa família pelo menos, nós morremos por causa dela? E hoje, muito mais do que morrer pela nossa família, nós somos convidados a dar a vida pela nossa família. Então, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e colocar essa palavra de Deus em prática, principalmente dentro de nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, ao invés de ler a reflexão de nosso querido Papa Francisco, eu gostaria de ler um pouquinho de um pedaço do livro de São Maximiliano Maria Kolbe, é bem curtinho. O frade franciscano Maximiliano Kolbe nasceu em 1894 no sul da Polônia e foi declarado santo em 10 de outubro de 1982 pelo Papa João Paulo II, tudo da nossa época, para quem foi um verdadeiro herói espiritual. Este livro narra a impressionante biografia de Kolbe, que chegou ao seu clímax em 1941 em Auschwitz, o famoso campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde ele se ofereceu voluntariamente para morrer no lugar de um colega prisioneiro que mal conhecia. Contada principalmente pelas palavras de seus familiares, amigos, conhecidos e sobreviventes de Auschwitz, incluindo o homem por quem ele se sacrificou. São Maximiliano, o mártir da caridade, apresenta a história de um homem criativo, inovador, prudente e imensamente agradável, cujo martírio concluiu uma vida dedicada ao seu ideal de amor sem limites. Maximiliano Kolbe é um verdadeiro herói da nossa época e uma inspiração para todos. Um excelente dia para todos vocês. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de São Maximiliano Maria Kolbe, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.